18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje. Hoje que é 2 de abril de 2026. Na apresentação é o Kennedson Paes e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Kennedson Paes e a todos os ouvintes que já estão sintonizados aqui na 100,7. Até às 7 da noite temos um encontro marcado com as principais notícias desta quinta-feira. Exatamente isso, gente. E para você participar do nosso programa é muito fácil. É só você mandar aquele WhatsApp pra gente, que é o 994887592. Interage com o nosso programa, manda uma mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Interage também com os assuntos que rolam por aqui. É só mandar no nosso WhatsApp, né, Nathalie? Exatamente, no 994887592. Queremos saber o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui do programa 18 horas. Tem alguma crítica, sugestão? Manda pra gente lá. E se você não segue ainda a gente nas redes sociais, chega junto no @18horasnews. Trânsito. 18 horas e 4 minutinhos, Kennedson Paes, véspera de feriado, todo mundo naquele corre-corre danado. Vamos saber como é que está o trânsito aqui na nossa capital com ele, André Meirelles. André Meirelles, nessa véspera de feriadão, trânsito concorrido? Muito boa noite, todos que nos acompanham. Olha, Nathalie, Kennedson, sabe onde tem trânsito carregado e com lentidão? Aqui na Avenida Constantino Nery, no sentido centro-bairro, principalmente ali passando já da Arena da Amazônia para quem vai seguir em sentido à Avenida Torquato Tapajós. E também falando nela, na Torquato Tapajós, o cenário também é de trânsito carregado. Nessa véspera de feriado de Páscoa, os condutores que seguem no sentido bairro enfrentam, digamos assim, uma certa dificuldade para trafegar, especialmente quando vai passando ali do DB. São muitos veículos na via que deixam o trânsito bem concorrido, marcando então o início dessa noite de quinta-feira aqui na capital amazonense. Volto com vocês. Vamos aos destaques de hoje. Idosa de 105 anos foi transportada em carroceria de um carro por falta de ambulância aqui em Manaus. Database da segurança segue sem definição do Amazonas e acumula atraso de anos. Cheia dos Rios atinge 12 municípios no Amazonas e coloca regiões em situação de emergência. Feriado Um Santo movimenta as principais saídas de Manaus. Mais de 20 mil pessoas deixam a nossa capital. E na entrevista do dia, vamos conversar com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e agora pré-candidato à Câmara Federal. Esse e outros assuntos você confere agora no nosso programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. A gente começa o programa de hoje com uma denúncia grave e revoltante que, mais uma vez, escancara a situação de colapso na saúde pública aqui do Amazonas. Uma idosa de 105 anos. A gente está falando, Kennedson Paes, de uma senhora centenária com Alzheimer já em estágio bastante avançado, que está acamada há pelo menos 3 anos, segundo informações repassadas pelos familiares. Essa senhora, Kennedson Paes, precisou ser transportada na caçamba, na carroceria de um carro particular por falta de ambulância. Kennedson e ouvintes, e essa não foi a primeira vez, não. Essa foi a segunda vez em menos de uma semana que a família dessa idosa de mais de 105 anos passou por tamanho descaso. E essa situação, é claro, Kennedson, só reforça pra gente o tamanho do colapso no serviço que deveria ser básico. É um serviço essencial de transporte de uma pessoa que está doente e acamada. E o mais alarmante, Nathalie Moraes, é que esse com certeza não é um caso isolado, como você acabou de mencionar. Em menos de uma semana já é a segunda
segunda denúncia envolvendo a falta de atendimento adequado na rede estadual de saúde, e os problemas eles têm se repetido ao longo desses últimos dias, das semanas, dos meses. São sempre reclamações adversas e sempre na mesma área, na área da saúde, e se acumulam e mostram que o sistema está completamente sobrecarregado e que com certeza não conseguem dar uma resposta para a população. Mesmo com contratos milionários sendo mantidos pela Secretaria de Estado de Saúde, o que a gente vê na prática realmente é um verdadeiro descaso. Vale a gente reforçar, Kennedson Paes, que à frente da gestão, quando a gente fala da gestão Wilson Lima, nesses quase 8 anos, já foram gastos só na saúde mais de 30 bilhões de reais, e na ponta a gente não vê o resultado, onde esse dinheiro de fato está sendo aplicado, porque falta estrutura. Na prática, né, a gente vem vendo que a população sofre com a ausência de um tratamento digno, e quem precisa do serviço público continua enfrentando filas, demora, e são centenas de casos de descaso, de extremo descaso. Exatamente isso, Nathalie Moraes. A gente fica até constrangido diante de uma situação dessa, né? Uma idosa de mais de 100 anos, alguém que nesse momento da vida deveria ser atendida com tanto cuidado, tanto carinho como elas merecem, né? Pessoas idosas, elas precisam de uma atenção especial. Infelizmente, não é essa a realidade que a gente tem visto, pelo menos nesta atual gestão. Nós conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto, que ele fez duras críticas em relação a essa situação. Para ele, o episódio ele não é uma exceção, mas sim um reflexo de uma crise muito mais ampla na gestão de saúde daqui do nosso estado. Vamos ouvir agora o Wilker Barreto. Esta é a saúde que os comerciais não mostram. A gente vem batendo na tecla, atrasos de salário, reformas paradas, certo? Terceirizados aí sem receber, a saúde no fundo do poço, mas o que se vende nos comerciais é que nós estamos um case de sucesso. Eu me compadeço com uma senhora dessa idade, eu tenho mãe ainda também, que graças a Deus viva. Imagina você se colocar num lugar de familiares, tendo que transportar uma senhora, certo, nessas condições. Então, isso reflete o que a gente vem abordando, lutando, tentando enfrentar no descaso que se encontra a saúde do nosso estado. Aproveitando aqui a audiência aqui da Mix, lembrar também que a situação não está tão diferente da capital como do interior. A UPA Tabatinga, acreditem, iniciaram uma reforma, o hospital está lá todo quebrado e parado. Imagina o caos que se encontra aquela unidade. Para piorar, ainda tem a questão dos salários em atraso. 18 horas. O caso dessa idosa, Kennedson Paes e ouvintes, ele não pode ser tratado apenas como mais um número. Ele representa o nível de precariedade que atinge a saúde pública aqui no Amazonas. A gente fala realmente de um atendimento que vem sendo precário em todas as esferas, Kennedson Paes. A gente recebe reclamações da pessoa que tenta um atendimento na UPA, da pessoa que tenta um atendimento no SPA, na maternidade. Mas nesse caso, quando a gente fala de uma idosa de mais de 100 anos, doente e completamente vulnerável, ser submetida a esse tipo de situação, o que está em jogo é muito mais do que gestão. A gente fala até mesmo de dignidade humana. Exatamente, Nathalie. E hoje, durante o evento do governador Wilson Lima, do União Progressistas, foi o que ele mais tentou frisar, que foi em relação à saúde, que está passando por uma reformulação grande, que está recebendo investimento e que muita coisa está mudando. No entanto, com certeza, Nathalie, a gente falando não apenas desse caso, mas também de vários outros que a gente já tem acompanhado ao longo da semana, não é algo que é um fato isolado. É uma saúde de fantasia que é vendida, né? Contrasta completamente com a realidade. Então, de fato, é algo que chega a ser bastante preocupante. E fica até o nosso questionamento da população inteira, até quando situações como essas que a gente acabou de repetir, dessa senhora de mais de 100 anos, vão continuar acontecendo sem uma resposta concreta. Porque enquanto promessas elas continuam sendo faladas em discursos acalorados, em cima de palanques, a realidade ela segue sendo dura para nossa população e principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, como crianças e também a população idosa.
Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 12 minutinhos, Kennedy Sampaio. A partir de hoje, a movimentação realmente já ficou mais intensa nos portos, rodovias e também no aeroporto. Só pra gente ter uma ideia, Kennedy Sampaio, mais de 22 mil pessoas devem deixar a nossa capital para aproveitar o feriadão. O que tu acha? Olha aí, rapaz, quem dera. Olha só, a maior parte segue pelos rios, mas quem pega a estrada, a gente também encontra uma fiscalização reforçada nas principais rodovias. A gente vai voltar agora a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. Muito boa noite, André. Conta pra gente como é que o pessoal vai aproveitar esse feriadão. A galera já tá aproveitando para viajar? Explica pra gente. Exatamente. 20 mil pessoas devem viajar agora nesse feriado da Semana Santa em Manaus. E olha, a movimentação já começa a aumentar e a expectativa é de muito fluxo nos portos, nas estradas e também no aeroporto da capital. A Serpan divulgou aí que só no transporte intermunicipal cerca de 12 mil passageiros devem sair aqui de Manaus entre os dias 2 e 5 de abril. O aeroporto Eduardo Gomes também vai ficar cheio, hein? A previsão é de que pelo menos 10 mil pessoas circulem aí pelo terminal entre essa sexta-feira santa e o domingo de ressurreição. Agora, quem pensa que a maioria vai pela estrada se engana, hein? O modal hidroviário segue sendo mais utilizado. Dos 12 mil passageiros, cerca de 8 mil devem viajar pelos rios, enquanto 4 mil vão seguir pelas rodovias. Os destinos mais procurados são aí Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru e Parintins. E para garantir a segurança aí vai haver aquela fiscalização, né, nas principais vias de saída aqui da capital amazonense. E atenção, a Polícia Rodoviária Federal também vai estar atuando nas rodovias, a M010 e BR-174, para dar reforço aí e segurança nas estradas. E por isso a gente vai ouvir agora o agente da Polícia Rodoviária Federal, que está aqui nas estradas do Amazonas, que é o Marcos Paz, que fala aí dessa fiscalização. Vamos acompanhar. A PRF inicia em todo o país a Operação Semana Santa e aqui no nosso estado nossas equipes estarão com atenção redobrada nas rodovias federais. Nosso foco principal nesta operação será o combate às ultrapassagens indevidas, que infelizmente tem sido a causa de acidentes graves em nossa região. Para se ter uma ideia da gravidade, em 2025 registramos 848 autuações por ultrapassagens proibidas no Amazonas. Apenas no primeiro trimestre deste ano, de 2026, já ultrapassamos a marca de 300 flagrantes. O que mais nos preocupa é o desfecho dessas condutas. O número de vítimas fatais em acidentes saltou de 2 óbitos em 2025, no primeiro trimestre, para 8 óbitos no mesmo período deste ano. É um dado que precisamos reverter com a ajuda de cada condutor. Então, neste feriado, a PRF orienta: se for pegar a estrada, tenha responsabilidade, especialmente sob chuva, reduza a velocidade e mantenha a distância segura. Jamais force uma ultrapassagem e, claro, nunca dirija após consumir bebida alcoólica. A sua pressa não vale uma vida. A Polícia Rodoviária Federal segue à disposição para garantir uma viagem segura a todos. Em caso de emergências, ligue 191. 18 horas. Então tá aí, o alerta vai para quem vai viajar, tem que se programar e chegar com antecedência, redobrar a atenção, principalmente nas estradas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 16 minutinhos, Kennedy Sampaio. E agora a gente fala da situação dos professores aqui do Amazonas. Isso porque a saúde de quem educa, né, na verdade, voltou a preocupar. Isso porque o plano de saúde, a Apvida, suspendeu aí mais uma vez o atendimento aos trabalhadores da Secretaria de Educação do Amazonas por falta de pagamento do governo do estado. Essa denúncia, Nathalie Moraes, foi feita pelo Sintean, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E a gente vai agora conversar com a repórter Odineia Araújo. Odineia, conta pra gente, o governo não paga o plano de saúde e quem acaba pagando essa conta, sendo prejudicado, são os professores e servidores. O que explica pra gente, Odineia, que risco eles acabam correndo sem esses atendimentos e até aqueles casos mais graves, essas pessoas acabam passando por isso, né? Conta pra gente.
Sim, é isso mesmo, infelizmente. De novo, a mesma história se repete no Amazonas. Professores e trabalhadores da educação estão sendo deixados sem atendimento médico. A Apvida, empresa contratada pelo governo Wilson Lima para atender os servidores públicos aqui do estado, suspendeu mais uma vez os serviços por falta de pagamento do governo do Amazonas e a dívida já chega a 8 meses. A denúncia é da presidente do Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. O plano de saúde foi uma conquista depois de 16 anos de luta. E agora nós corremos o risco de perdê-lo. São 8 parcelas em aberto. E é preciso que os trabalhadores em educação tomem uma atitude. Este governo não pode tirar o que nós conquistamos. E mais ainda, tomem cuidado, esse governo não respeita as leis, não paga a database, não faz o enquadramento da forma correta, não respeita os trabalhadores e agora está em atraso e ele tenta retirar um plano que nós conquistamos depois de muita luta. Enquanto isso, quem está na sala de aula enfrenta também filas, incerteza e abandono quando precisa de atendimento de saúde. E não é exagero não, viu? Em 2025 a situação foi ainda mais grave. Servidores, inclusive pacientes em tratamento contra o câncer, tiveram atendimento interrompido porque o governo simplesmente não pagou o plano de saúde. Na época, foram meses de atraso, uma dívida milionária e mais de 40 mil pessoas prejudicadas. O Ministério Público até entrou em ação, mas o problema voltou, mostrando que nada foi resolvido de verdade. Agora, em 2026, o cenário se repete e, por isso, a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, mobiliza a categoria para lutar pelo pagamento do plano de saúde. Você é trabalhador em educação, mais jovem, saiba que se hoje você vai na Apvida é porque teve uma luta por trás disso. Vamos ficar de olho e, se precisar, vamos ter que ir para a rua, vamos ter que ir na sede do governo lutar por um direito que é nosso. Bom, a questão é até quando o governo do Amazonas vai tratar a saúde dos educadores como algo descartável, né? Porque não estamos falando de benefício, nós estamos falando de um direito básico. E negar esse direito é, no mínimo, desrespeito com quem sustenta a educação pública todos os dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson e ouvintes, a gente tem agora uma atualização sobre o caso da jovem de 18 anos que deu à luz ali na recepção da maternidade Nazira Adal. Um caso que a gente denunciou aqui no programa 18 horas. Essa denúncia, inclusive, ela foi amplamente divulgada também nas nossas redes sociais, no @18horasnews, e gerou indignação e, é claro, cobrança por respostas. Só para contextualizar aqui para quem não estava acompanhando ontem nosso programa, esse caso ele aconteceu na maternidade Dona Nazira Adal, e a jovem era Ana Clara, de apenas 18 anos, que chegou à unidade por volta das 9h30 da noite com fortes dores e já em trabalho de parto, gente. Segundo os relatos da família, mesmo com estrutura disponível, segundo relatos da família, ela não foi colocada imediatamente em uma maca. E aí, pouco tempo depois, o bebê nasceu na recepção, antes de ela ser levada ali àquela sala de pré-parto, Nathalie. E o desespero da jovem foi registrado em um vídeo pelos familiares e ela teve o bebê ali mesmo, sentada em uma cadeira de rodas na recepção, com a ajuda de alguns profissionais de saúde. Depois do parto, ela teria sido colocada em uma maca, Kennedson, sem lençol, e só posteriormente ela foi transferida, só que dessa vez foi para uma poltrona, porque eles alegaram que não teria leito disponível por conta da alta demanda ali na maternidade Nazira Adal. Até o dia 31 de março, a mãe e o bebê seguiam internados. O recém-nascido apresentou um quadro de alergia e seguia em observação. E agora foi divulgada uma nota, pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, informando que o atendimento prestado, a essa mãe e a essa criança não corresponde ao padrão da rede estadual
estadual e a pasta afirmou que não tolera práticas de violência obstétrica e que trabalha para garantir um atendimento humanizado. Após a repercussão desse caso, a secretaria exonerou a direção da maternidade Dona Nazira Dal. A decisão ela foi tomada após a apuração da denúncia registrada no dia 27 de março. Foi até uma resposta rápida, mas que também levanta um alerta importante para todos nós, Kennedson Paes e ouvintes. Até que ponto casos como esse poderiam ser evitados pela gestão da saúde no Amazonas? Porque por mais que uma providência administrativa ela tenha sido tomada, o que a população espera é que situações como essas não voltem a se repetir. Isso é o princípio básico, e que os atendimentos a gestantes seja de fato digno, seguro e com certeza, Nathalie, humanizado. Você está ouvindo 18 horas. Estamos na Semana Santa, né? E ela desenha, Kennedson Paes, um roteiro pra gente que vai muito além daquela programação que a gente já conhece desde muito pequeno, né? A gente sabe que tem aquela programação ali na catedral, algumas paróquias também se reúnem pra fazer um roteiro, né? E aí a Vanessa Lima já tá aqui no estúdio, Kennedson Paes, pra trazer mais informações pra gente. Exatamente, Nathalie, ao todo são dezenas de igrejas, mais de 1000 comunidades envolvidas, mas eu vou deixar a Vanessa Lima trazer mais detalhes pra gente. Muito boa noite, Vanessa, conta pra gente como é que tá a movimentação e também o que os fiéis podem esperar desses próximos dias. Muito boa noite pra você, Kennedson, pra Nathalie, pra todos os nossos ouvintes nessa quinta-feira santa. Pois é, a movimentação já começou e tá intensa, hein? A Catedral Metropolitana e as paróquias de Manaus têm registrado um aumento significativo na presença de fiéis, principalmente agora que a Semana Santa tá chegando, naqueles momentos mais simbólicos, né? Muita gente já tá participando das confissões, das missas preparatórias e buscando esse clima de recolhimento que marca esse período. E olha só, a Semana Santa ela não começa de repente. Segundo o pároco da Catedral Metropolitana, o Padre Nelson, ela é resultado de um caminho que vem sendo construído desde a Quaresma, aqueles 40 dias de preparação espiritual e emocional. Vamos ouvi-lo. Na quinta-feira santa, nós encerramos a quaresma e começamos então o tríduo pascal. O que significa isso? Agora pela manhã nós tivemos a celebração dos Santos Óleos, que é a celebração, uma celebração da unidade em torno dos bispos, todos os sacerdotes que pertencem àquele território, àquela diocese, àquela arquidiocese, renovam as promessas sacerdotais. 18 horas. E para os próximos dias, o que os fiéis podem esperar é uma programação cada vez mais forte e carregada de significado. Hoje, por exemplo, na Quinta-feira Santa, temos 2 momentos marcantes. Pela manhã, teve a Missa dos Santos Óleos, exclusiva da Catedral, e à noite vai ter a tradicional Missa da Ceia do Senhor, com o ritual do lava-pés, que simboliza humildade e serviço. Já na Sexta-feira Santa, a expectativa é de grande participação nas vias sacras e, principalmente, na procissão do Nosso Senhor Morto. O Padre Nelson comenta que esse é um dos momentos mais marcantes e explica o trajeto que a procissão vai percorrer. Vamos ouvi-lo. Amanhã, sexta-feira, nós teremos uma programação vasta aqui na Catedral. Por exemplo, pela parte da manhã, nós teremos a oração do ofício às 7 horas. Às 9 horas, nós teremos a concentração e a saída da Via Sacra, percorrendo as ruas do centro histórico aqui da nossa região de Manaus, da capital, até com destino, iremos concluir a Via Sacra lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, por volta das 11h20. E na parte da tarde, aqui na Catedral, nós teremos às 14 horas a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. E às 15 horas a celebração da paixão, onde a gente vive a paixão, a morte e a crucificação de Jesus. 18 horas. E no sábado à noite, chega a Vigília Pascual e, para encerrar, o domingo de Páscoa promete igrejas cheias e um clima mais leve, celebrando a ressurreição de Jesus. Então, os próximos dias serão intensos e, para os fiéis, é a chance de viver de perto uma tradição que mistura espiritualidade, comunidade e reflexão. Nathalie, Kennedson e ouvintes. Muito obrigado, Vanessa Lima. Manaus agora 18 horas e 27 minutos. 18 horas. Falando
ainda de feriado, atenção para quem precisa ir ao banco. As agências em todo o país estarão fechadas nesta sexta-feira por causa do feriado da Paixão de Cristo. Com isso, os serviços de TED serão processados no dia, mas o Pix continua funcionando normalmente 24 horas. Contas como água, luz, telefone com vencimento no feriado podem ser pagas no próximo dia útil sem nenhuma multa, Kennedson Paes e ouvintes. Já os impostos e tributos devem ser pagos antes do feriado para evitar aí aqueles juros. Aplicativos de internet banking e caixas eletrônicos seguem aí como alternativa para fazer esses pagamentos e transferências. 18 horas. Nesta quarta-feira, dia 2 de abril, é celebrado, né, gente? Foi celebrado, na realidade. Hoje é quinta-feira, então quinta-feira, dia 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Uma data que reforça a importância da inclusão e do respeito à diversidade. E em Manaus, o tema ganhou destaque na Câmara Municipal, que deliberou projetos importantes como a criação da Fundação Municipal do Transtorno do Espectro Autista e também a dispensa do uso de uniforme escolar para estudantes com TEA. As discussões aconteceram em meio à campanha Abril Azul, que busca ampliar a conscientização e garantir mais direitos para essa parcela da população. E quem traz mais detalhes pra gente é novamente a repórter Vanessa Lima. Muito boa noite novamente, Vanessa. Conta pra gente mais detalhes sobre esse período, as propostas para poder avançar. Conta mais detalhes pra gente, Vanessa. Então, gente, quando a gente fala em tirar essa proposta do papel e fazer ela avançar de verdade, o caminho passa diretamente pela tramitação dentro da Câmara. Os vereadores ainda precisam discutir, ajustar e principalmente aprovar o projeto. Depois disso, ele segue para a sanção do Executivo, ou seja, só a partir daí começa a fase prática, com definição de orçamento, estrutura e como essa função vai funcionar no dia a dia. A Fundação tem como objetivo reunir em um só lugar o atendimento para o público autista, oferecendo apoio organizado e serviços que vão desde acompanhamento especializado até inclusão social e educacional. E é justamente nesse ponto que está o maior desafio: transformar essa ideia em um serviço real, seja com uma equipe profissional que una áreas como saúde, educação e assistência social. Sem essa estrutura bem definida, o projeto corre o risco de ficar só no papel. Por isso, o debate agora é tão importante. Mas se a proposta realmente avançar, o impacto pode ser bem concreto na vida das pessoas. Na prática, o que muda é o acesso. Famílias que hoje enfrentam filas, falta de especialistas ou precisam buscar atendimento em vários lugares diferentes, passariam a ter um espaço mais organizado, com serviços concentrados e contínuos. Para muitas famílias, isso representa menos desgaste, menos deslocamento e mais segurança no tratamento. Outro ponto importante é o acolhimento. A Fundação também pode funcionar como um espaço de orientação para pais e responsáveis, ajudando a entender melhor o desenvolvimento da pessoa com autismo. Ou seja, o que está em jogo não é só a criação de um novo órgão, mas a possibilidade de reorganizar toda uma rede de atendimento. O vereador Sérgio Baré comenta que iniciativas como essa são fundamentais para dar mais dignidade à população autista. Quando a gente aprova uma semana como essa, é um momento importante para chamar a atenção para algumas pautas que nós consideramos importantes, como é a de conscientização, principalmente contra o preconceito a essas pessoas. Nós estamos no Abril Azul, que é o mês de combate ao preconceito contra as pessoas com transtorno de espectro autista. Semana passada, nós aprovamos de maneira definitiva outro projeto meu relacionado aos esportes adaptados para as pessoas com TEA aqui na cidade de Manaus, não só nas escolas, como nos espaços públicos. Então, é a Câmara Municipal trabalhando para reconhecer essas pessoas, para lutar contra o preconceito e para motivar as pessoas a prestarem mais atenção às pessoas com TEA. Então, se sair do papel da forma como está sendo discutido, a proposta pode trazer mais acesso e uma rotina menos sobrecarregada para quem convive com o autismo aqui em Manaus. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo.
Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite novamente, Vanessa. Conta pra gente mais detalhes sobre o tempo. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira típica amazônica, né? Umidade, calor e sensação térmica nas alturas. A previsão para a noite de hoje aponta céu nublado, que traz chuvas rápidas e isoladas, mas ainda com sensação térmica alta. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 3 de abril, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com aquele clima abafado e chuvas leves pela manhã. Conforme o dia avança, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe, deixando a tarde quente e úmida. Já a noite de sexta traz pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de ventos suaves e uma temperatura mais amena. Resumo do termômetro. A temperatura na sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 65 a 100%. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 32 minutinhos. Kennedson Paes e ouvintes, a gente fala agora com o repórter André Meirelles. Ele que tem informações sobre mudanças no trânsito nesse fim de semana lá na região da Rodrigo Otávio. Mais uma vez, boa noite para você, André. Muito boa noite, Nathalie, Kennedy, a todos que nos acompanham. Olha, a mudança começa a partir das 8 da manhã de sábado e segue até a madrugada dessa segunda-feira por causa aí das comemorações do aniversário do bairro, né, do Japim. Esse bloqueio vai ser na Avenida General Rodrigo Otávio, ali no sentido bairro Centro, próximo à Feira do Japim. E como é que fica o desvio por lá? Olha, quem vier pela via vai ter que entrar ali à direita na rua Domingos de Lara, depois seguir até a Avenida Jorge Bivacqua a Polivalente. A partir daí tem duas opções: ou volta para General Rodrigo Otávio em direção ao Distrito Industrial, ou segue até a Avenida Tefé, saindo ali para Cachoeirinha e Centro. Então, durante esse período vai ser proibido ali estacionar na rua Domingos de Lara, os dois lados. E atenção para veículo de grande porte: quem vier no sentido Coroado Japim vai ter que fazer o retorno em frente ao UFAM e seguir pelo Distrito Industrial. O transporte público também vai ter mudanças ali no itinerário. Várias linhas de ônibus vão passar por rotas alternativas, incluindo aí as linhas 001, 457, 460, 542, 616, 650, além das linhas 213, 215 e 611. E agora também a gente fala desse feriado, né, da Páscoa, Nathalie, Kennedson, mais de 40 procissões devem também mexer com o trânsito de Manaus aí amanhã, na Sexta-feira da Paixão. A cidade vai viver um dos dias mais intensos do ano, com celebrações religiosas acontecendo ao mesmo tempo em todas as zonas aqui da capital amazonense, né? Então, o diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilari, explica como vai funcionar essa operação para desafogar aí o trânsito e auxiliar essas procissões que vai ter aqui pela capital amazonense. Vamos acompanhar. E como principal mudança, nós teremos a Via Sacra saindo da Igreja da Matriz, no centro da cidade, seguindo pela 7 de setembro, Visconde de Porto Alegre, às 7 horas da manhã e chegando no Santuário de Fátima. Às 14 horas, nós teremos o retorno da Via Sacra para a Igreja da Matriz. Então, com isso, a população pode contar com o serviço dos agentes de trânsito durante todo o perímetro da Via Sacra e em todas as zonas da cidade também, de forma que a gente não tenha nenhum transtorno. Então, qualquer dúvida, procure um agente de trânsito e busque uma rota alternativa. 18 horas. A orientação para os motoristas é evitar essas áreas aí de procissão, respeitar a sinalização, se possível, buscar logo aí rotas alternativas. Volto com vocês. André Meirelles, fica aqui com a gente, porque eu sei que você está novamente no Feirão do Pescado. A movimentação é intensa. Nessa Sexta-feira Santa, muitos cristãos costumam comer peixe e a promessa é que sejam comercializados mais de 9 toneladas de pescado por aí. Conta pra gente se tá valendo peixe em chá para levar aquele jaraqui para casa.
É isso mesmo, mais de 90 toneladas de peixe a preços aí mais baratos. Essa ação já começou desde ontem, a gente esteve por aqui também e segue até amanhã. Até amanhã o horário é às 13 horas, então aproveita aí. Hoje ainda está funcionando até às 19 horas, então dá tempo, se você está no seu carro, dá tempo de passar aqui, né, por aqui para garantir aí o seu também. Ao todo, são 60 piscicultores que estão participando, trazendo aí uma grande variedade de produtos, com destaques aí para espécies como o tambaqui, matrinchã e pirarucu. E não é só peixe não, hein? Tem também hortifrutis, como frutas, verduras e legumes, vindas aí direto do produtor. Esse feirão acontece em 2 pontos aqui da cidade, aqui onde a gente está, na Arena Amadeu Teixeira, e também no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Funcionamento, como a gente falou hoje, começou às 7 da manhã e vai até às 7 da noite, mas amanhã, hein? Amanhã dá tempo sim de você adquirir seu peixe até às 13 horas. Então o local consumidor também conta com serviços como limpeza e retirada de espinhas de peixes, né? Coisa que eu gosto muito aí é aquele tambaqui, né? Aquele peixe sem espinhas. Aí vocês aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, André Meirelles. Manaus agora 18 horas e 37 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Hoje o nosso entrevistado é o ex-senador, ex-ministro de Estado, ex-deputado, ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Muito boa noite, Arthur. Está confirmado, o senhor é pré-candidato a deputado federal? Conta pra gente. Sim, antes de mais nada, boa noite. Posso até adiantar um pouco o relógio, né? Boa noite a vocês duas pessoas gentis que recebem bem e que são grandes jornalistas, no caso, neste momento aqui, radialistas, mas que se adaptariam a qualquer posição dentro de um jornal e com esse sorriso dentro da televisão também. Mas muito bem. Eu estou muito feliz com algumas coisas que vejo, mas em relação à política, isso não é novidade para mim. Eu estou nela há 47 anos. Eu, com 19 anos de idade, eu fui escolhido pela liderança estudantil, eu participei ativamente dela para enfrentar a ditadura militar no Rio de Janeiro, onde eu morava, e acabei com a criação do MDB. Eu acabei no MDB, me filiei lá e fui escolhido, por força da pressão do Dr. Ulisses Guimarães, escolhido para representar o partido lá na Comissão Executiva Estadual. Lá eu tive discussões homéricas com o governador Chagas Freitas. Ele dizia assim, um dia, eu dizia, o senhor não está aqui para enfrentar a ditadura, o senhor está aqui para fazer a sua politicagem. Teve um dia que ele perdeu a paciência e falou, você é moleque. Eu digo, acho que não, eu sou jovem. Agora o senhor é ladrão. O senhor é ladrão. O senhor roubou de um outro ladrão que era o Ademar de Barros. E os 2 jornais que ele passou para o seu nome, para poder ficar mais tranquilo, ou menos intranquilo, no exílio dele na Bolívia, o senhor não devolveu os jornais para ele. Jornais para ele, o Dia e a Notícia, que vendiam muito, vendiam mais que todos os demais, com aquela história de crime, muito sangue, né? Muito bem. Então, toda quinta-feira tinha esse quebra-pau lá com o Chagas. E ele dizia o quê? Ele se achava superior porque mais velho, se achava superior porque governador. Acontece que ali, naquela provisória direção partidária, ele era tanto quanto eu. Não tinha presidente, não tinha nada, era tanto quanto eu. E se tivesse alguma coisa que ele realmente mandasse, eu seria o primeiro a sair. Eu virava de costas de tchau para vocês, um abraço, um beijinho para para seus filhos, seus netos. Para você eu não posso dar o que eu gostaria de dar, mas me retiro, saio, né? Então é isso. Agora, aqui, eu sou pré-candidato a deputado federal, isso sim, por entender que é preciso. Eu vejo a Câmara às vezes, e o Senado, eu vejo que o doutor Ulisses tinha razão. Eu, no segundo ano do meu primeiro mandato de deputado, eu estava sentado junto com o doutor Ulisses Guimarães. Aí eu disse para ele, doutor Ulisses, eu não sei se a minha paciência dá para ficar aturando isso aqui não. Aí ele falou assim, Arthur, anote uma coisa, você tem vocação para isso. Você tem que insistir e persistir. Você vai fazer coisas boas e vai ver coisas boas e coisas más aqui. Aí disse, é uma coisa bem séria. Você acha que esse nosso parlamento hoje é ruim? Eu acho. Aí ele falou assim, pois é, saiba que
ele sempre vai ser importante para a democracia, mas vai piorar muito daqui em diante. Cada vez que você renovar o parlamento, você vai ver que ele piorou um pouquinho. Depois, é claro que teve umas ascensões, algumas pessoas valorosas entrando, e depois veio de novo a pior. Nesse momento, eu olho para aquilo ali e digo, meu Deus do céu, por um lado, não me dá nenhuma vontade de estar nem numa casa, nem na outra. Por outro lado, eu digo, eu tenho que estar numa casa porque eu tenho uma contribuição para dar para o país, eu tenho uma contribuição para dar para o Amazonas. Agora que saiu essa lei nova do licenciamento, as possibilidades de nós fazermos a BR-319 é verdadeira, é real. Eu fui voto vencido quando eu disse que insisti muito, lutei muito por uma ferrovia. Ia de ponto a ponto, não tinha o posto de gasolina que ao mesmo tempo do lado do posto aparecia um prostíbulo, e ao lado do prostíbulo apareciam bandidos, ladrões, aquela coisa toda. Então, é muito mais seguro, inclusive. Você vai direto para lá. Nós temos aqui que abrir um caminho que ligue o Amazonas e a sua Zona Franca, a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, ligue aos centros efetivamente compradores, aos centros nervosos, aos centros fortes do centro-sul do país. A gente acaba chegando lá por duas vias, ou pela BR-319, ou a gente chega por Vila Amazônia, Parintins, Vila Amazônia, e aí se chega daqui a pouquinho com uma estrada que não demoraria muito fazer, seria até mais simples, ao Mato Grosso. É uma estrada, se não me engano, BR-2203, uma coisa assim, não sei. E nós precisamos sair desse isolamento. Nós estamos aqui isolados, tudo é muito caro. A estrada, ou a rodovia, ou a outra estrada, as duas juntas, então seria ótimo. Nós baixamos o custo Amazonas, nós rebaixamos o custo do Estado, nós ficamos mais, digamos assim, mais acessíveis, eles ficam mais acessíveis ao nosso produto, enfim. Hoje tem sido uma luta a manter a Zona Franca, para não perder, para ganhar, para conseguir melhorando na produtividade, na produção, e então é isso, eu vejo que são coisas que me motivam. E outra coisa também... Você acha que a gente precisa então realmente de uma bancada federal mais forte para brigar pelos direitos que são nossos? Olha, eu não vou falar de nomes nem pessoas, eu vou falar assim, eu queria uma bancada, são 8, né? 8 deputados federais. No gol, Pelé. Lateral direito, lateral esquerda, Pelé. Só time de craques, né? Meio de campo, Pelé. O outro meio campista, Pelé. Aí depois ponta direita, Pelé. Aí abre mais mão, ponta direita, Garrincha, ponta direita. Aí Pelé. Fechava os 11 assim, não precisa nem de reserva. Com esses 11 ganharia a Copa do Mundo, ganharia tudo e obviamente ia ganhar muita coisa reagindo, mostrando que não baixa a cabeça, fazendo uma coisa simples, que é ler o regimento interno. Eu decorei o regimento interno da Câmara e do Senado para poder a qualquer momento parar aquela sessão. Está indo errado, não vai continuar, está parada a sessão. Eu pegava requerimentos, quando vinham investir contra a Zona Franca, pegava requerimentos. Uma vez eu apresentei 145 de uma vez só. Digo, antes de votar, presidente, vamos ver os requerimentos um por um. Isso vai acabar ano que vem. Então, o senhor deixa o negócio da Zona Franca para o ano que vem. Mas agora temos que votar isso aqui e tudo mais. Esta hora estava duro. Mandaram uma matéria, já foi no governo do presidente Lula, mandaram uma matéria que era terrível. Ela, não é que ela dissesse, a partir de hoje está extinta a Zona Franca, mas era um caminho para a extinção da Zona Franca. Poxa, nós vivemos disso, o Amazonas vive disso. Então, a floresta está em pé graças a isso. Não é assim do Pará. Pará tem 37, 38% no máximo de floresta original. Nós temos, as pessoas mais otimistas, se olhar a estatística, falar 98%. Eu já não acredito nisso, eu sou realista. Mas entre 89% e 91%, eu estou apostando no número que eu julgo certo, enfim. Mas o fato é que você tem que ter pegada. Certa vez, quando eu vi esse projeto monstruoso, eu peguei aqueles carros de feira, distribuí para pessoas do meu gabinete e eu ia de comissão econômica em comissão econômica pedindo vista de todos os projetos. Quando eu não era membro da comissão e não podia pedir, tinha quem pedisse por mim.
porque eu brigava por outros estados por várias razões, por solidariedade e porque eu queria que esses estados reconhecessem depois isso, ficassem gratos e viessem para cá. Tinha vezes que eles ficaram tão gratos que quando eu ia ver a lista de oradores para o dia da votação de algo ligado à Zona Franca, tinha mais gente de fora do que o de dentro, porque eu lutava por eles também, era uma coisa clara que eu fazia, por solidariedade, mas também por interesse político, porque eu queria estabelecer esse link e nos tirar do isolamento parlamentar, assim como eu quero a rodovia, para nos tirar desse isolamento econômico. A gente ganharia muito mais e eles ganhariam, os que compram nossos produtos, ganhariam muito, porque essa maior pressa agora de chegar, e chegando mesmo, ela baixa o custo Amazonas, eu repito, baixa o custo Manaus, baixa o custo Zona Franca de Manaus. Agora, ainda falando sobre Zona Franca de Manaus, senhor Arthur, atualmente a gente estava discutindo uma situação que é um pouco delicada, que é em relação à falta de terrenos aqui na nossa Zona Franca de Manaus para poder abrigar o número de empresas, ou seja, tem muita empresas querendo investir, mas hoje temos um problema de falta de terrenos. Qual é a sua avaliação sobre esse cenário? Eu tenho uma proposta de cara. Tem muito terreno nas mãos do tráfico. Acabar com isso. Preciso um governador de peso, de força, de garra. Eu não saberia, como governador, conviver com esse pessoal. Eu não saberia. Então, conte pra gente logo quais são suas alianças para essas eleições. As alianças, assim, nós temos... Eu estou no MDB. Eu saí do PSDB quando eu vi que ele estava se tornando um partido parecido com os demais. E o MDB não é que seja o partido dos meus sonhos, como ele está e como ele é hoje. Mas é o partido em que eu poderia entrar, porque o MDB, eu fui dele com 19 anos, e peitava o governador do Rio de Janeiro naquela altura. Tem meu amigo Temer lá, tem toda uma tradição. Eu acho que é ele, porque o MDB fez muita coisa pelo país, ele ajudou a redemocratizar o país. É o partido do Dr. Ulisses Guimarães, foi o partido do Dr. Tancredo Neves também. Enfim, eu me sinto em casa com essas lembranças todas, mas dizer que eu acho que é o partido perfeito, não acho, mas acho que é o partido mais conveniente para que eu possa dar o meu recado e com uma força bastante substancial atrás, apoiando, assim como eu faria a mesma coisa com os meus companheiros que tiverem razão e algum pleito para os seus estados, tranquilamente. Em relação a essa situação do tráfico de drogas, eu estava falando sobre isso, que era necessário um governo mais firme contra a criminalidade, né? Se eu fosse governador, eu faria uma guerra. Ou eles me tiravam do governo, ou eu os tirava do local onde eles estão. Agora, não é possível faltar terra para produzir, e nós temos aqui não sei quantos trilhões de grileiros de terra, e cada bairro que vai sendo aberto tem lá a presença esquisita do tráfico. Eu não consigo conviver com isso. Pessoalmente, eu não consigo conviver. Pessoalmente, eu não consigo ver naturalidade nisso. Não consigo ficar de mãos cruzadas. Então, se eu não sou o governador, não posso fazer, eu como parlamentar posso. E como cidadão eu posso. Eu nunca calei como cidadão diante da ditadura, não vou calar como cidadão diante de nada. Eu só calo quando a minha mulher está com raiva, porque eu sei meus limites físicos. Eu não sou também tão exagerado. Certíssimo, senhor. O senhor está certíssimo. Não é assim? Independente assim, do escalão, sempre essa regra é a mesma. Você joga pesado com seu marido também? Um pouquinho, seu Arthur. Você é casado também, né? Sim, seu Arthur. Abre o olho. Agora, seu Arthur, conta pra gente quais serão as suas principais bandeiras que o senhor defende e defender agora nessa campanha de 2026. Eu começo com uma, a qual eu estou filiado há muito tempo já, que é a causa autista. Inclusive hoje né? É o dia do autista, é o dia que se discute mais fortemente ainda o autismo, né? Primeiro, dizem alguns essas pessoas que produzem cálculos, enfim, esses especialistas em analistas, né? Dizem que os autistas estão nascendo numa quantidade muito grande, está se formando uma população forte de autistas, e que nós precisamos cuidar deles. Eu procurei cuidar deles o tempo inteiro. O EAMAR está lá como exemplo, assim, e outras pessoas estão tomando. Eu faço parte de um instituto que é da Zona Leste. Eu não sou formalmente deles, mas sou amigo deles. Eles lutam muito para chegar aonde tem que chegar. Eles lutam muito, enfim. Mas essas pessoas que são os calculadores, os estatísticos, me faltou a palavra, os estatísticos. Eu já vi estatísticos dizendo
que pelo andar da carruagem, por volta de 2080, nos anos 2080, não sei se é 2081 ou 2089, mas nos anos 2080, nós poderíamos ter e deveríamos ter uma presidente autista ou um presidente autista. Então eu vou garantir algumas coisas que aconteceriam. Acabaria a roubalheira. Autista não rouba. Autista não rouba, autista é decente por natureza. Acabaria, digamos, a ideia da demagogia. Eu nunca vi um autista que fizesse demagogia, que falasse uma coisa que não ia cumprir. Nunca vi. Então eu estou muito tocado com isso. Eu celebro com muita alegria aqui com vocês o dia do autista, assim como puxa vida, é um meta de vida minha também, sabe, lutar muito por eles. Eu poderia dizer mais coisas. Amazonas é mais do que cansativo até eu dizer que vou defender e defendo, e que qualquer circunstância defenderia, com mandato ou sem mandato, no hospital ou saúde, jogando bola ou praticando meu jiu-jitsu. Parou o jiu-jitsu? Parou. Então, vamos voltar para a conversa aqui de defender o Amazonas, né? Quer dizer, eu nasci para isso, exatamente para isso. O senhor, inclusive, tem mostrado bastante nas redes sociais a sua rotina, né? Inclusive, é uma rotina pesada. Eu confesso até para o senhor que eu não aguentaria. O Arthur ainda é um atleta. Você fala por causa do pessoal que vem do boxe, senhor ali fazendo boxe, né? Tá praticando as atividades físicas. O boxe físicas. Eu fiz uma brigadeira ali, mais por causa do menininho que estava querendo ver. E ele aprendeu direitinho. Como é que faz. Jab. Soco no rim, depois no cruzado, assim, né? Mas o meu negócio mesmo é o jiu-jitsu. Eu fiz boxe, fiz muay thai, tenho honra de ter feito essas artes marciais, porque elas são magníficas. E o jiu-jitsu é o meu coração. Eu não pratico mais jiu-jitsu, obviamente, porque tenho sequelas. Eu gosto de mostrar posições quando eu vou numa academia. Acabo mostrando a posição para um, corrija de outro, entendeu? Eu cheguei à última faixa, que o pessoal diz assim, puxa vida, que bacana, você é faixa vermelha. Eu digo, pois é a última, né? É a última. É a dos velhos. Seu Arthur, né? A gente está em ano de eleição, a gente falou, né, das suas alianças, mas é quando a gente fala do cenário nacional. A gente tem alguns pré-candidatos à presidência já definidos, entre eles Caiado, Flávio Bolsonaro e o atual presidente Lula. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor pretende construir, já sabe para onde o senhor deve caminhar, para quem o senhor deve prestar apoio? Olha, eu tinha um candidato em Pectory, que para mim seria a solução para esse momento que o Brasil vive. Conte pra gente. Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. Um querido amigo, uma amizade que foi construída à base da conversa política, à base do entendimento mútuo, que gerou um respeito e um carinho que me torna muito fraterno com ele que sempre foi muito fraterno comigo. Ele resolveu não ser, para mim ele era a pessoa que poderia tranquilamente disputar o páreo com o Lula. O Lula tem os 10 milhares de defeitos que eu já falei. Ninguém fez oposição a ele como eu fiz. Ninguém jogou tão duro com ele como eu joguei. Agora, reconheço que ele, depois de levar tem duas derrotas em dois rounds, com o round não, eu estou falando de luta, em dois tempos, né? Em 2 turnos. Perdeu do Collor no primeiro e no segundo turno. Do Fernando Henrique ele perdeu 2 vezes em um turno só. Mas ele aprendeu. Aí ganhou do Alckmin, ganhou do Serra, ganhou de quem se apresentou, ele ganhou. É uma pessoa que sempre você tem que estar de olho nele, porque ele não é um tolo quando se trata de disputar eleições. Bolsonaro tem sua força, vamos ver o que é, não sei, mas... E o Caiado é uma candidatura meramente para ele aparecer na televisão, porque ele não tem a menor possibilidade de crescimento assim, substancial, não vejo que tenha. Agora, senhor Arthur, o senhor também tinha feito muitas publicações nas suas redes sociais ao longo desses últimos períodos, e até algumas pessoas chegavam a dizer que o senhor acenava para o bolsonarismo também em alguns momentos, quando comentava em relação ao Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse a respeito sobre a questão do Poder Judiciário atualmente. Qual é o cenário que o senhor avalia em relação ao Poder Judiciário? Porque você fala mais o STF, não é isso? Exatamente, é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem exagerado, né? Tem exagerado, cometido exageros. E isso significa que a principal meta no meu início, depois as outras todas vão entrar, é propor, lutar e, se Deus quiser, obter uma
nova Assembleia Nacional Constituinte. Uma que diga com clareza até onde pode ir o Supremo Tribunal Federal, até onde pode ir o parlamentar, até onde pode ir isso, aquilo outro. Ou seja, uma nova Assembleia Nacional Constituinte que sabe dizer a cada entidade brasileira o que ela pode e o que ela não pode fazer, que jogue duro com essa questão da corrupção. E eu vou entrar com essa história, vou ficar, assim como meu querido irmão falecido, Dante Oliveira, ficou o tempo todo ali com as diretas, até todos nós entrarmos na luta pelas indiretas já, eu vou ficar com a luta pela anistia, pela Constituinte já, porque é necessário. O Brasil está desorganizado do ponto de vista institucional, está desorganizado, cada um para um lado e eu não consigo ver. Então essa questão do Bolsonaro, eu não tenho muitas afinidades com ele, políticas, enfim. Eu não gosto de injustiça. Se você falar para mim que aquele Fernandinho Beiramar foi torturado, eu vou ficar revoltado com quem torturou. Porque ele está preso e está sob a custódia do Estado. E o Estado tem que cuidar da saúde dele, tem que alimentá-lo. E olha que ele é um traficante que pratica as coisas mais nojentas do mundo, que é traficar a infelicidade para os outros, enfim. Então, eu não sou uma pessoa que esteja ligada assim a quem quer que seja, nem a Lula, nem a Bolsonaro, nesse nível. Eu sei que eu quero uma Assembleia Nacional Constituinte para nós dizermos a cada um qual é o cada qual dele. A cada um tem que saber ficar nos limites do seu cada qual. Eu fico impressionado como é que o Supremo acha que pode caçar um senador, um deputado, só quem pode caçar senador e deputado, para mim, Senado e Câmara. A Câmara caça o deputado, o Senado caça o senador. Fora disso, não. E por outro lado, vamos acabar com... Eu vejo coisa na rede também, vamos acabar com o STF. Não dá para acabar com o STF. Tem que ter o defensor da Constituição Federal, né? Se falar uma coisa dessa nos Estados Unidos, eu serei agredido. Vamos acabar aqui com a Suprema Corte. E é bem verdade que eles não têm nem idade, né? Eles vão ficando até morrer e sair. E são pessoas sábias, né? A gente precisa dar o Supremo precisa melhorar a sua performance. Precisa sim. Precisa melhorar a sua performance com clareza, porque ela está de um jeito que ela acaba perdendo bastante da respeitabilidade, que é aquela que nós deveríamos devotar ao Supremo, que eu já conheci lá atrás. Evandro Lins e Silva, Sepúlveda Pertence, poxa, duas pessoas que desistiram, viram que a ditadura estava nomeando muita gente dela para lá, eles pegaram suas togas e jogaram aqui. Foi o Adalto Lúcio Cardoso, deputado pelo Rio de Janeiro, que apoiou esse regime no início, mas quando ele viu que não dava, jogou lá e foi embora, não quero aposentadoria, não quero nada, e saiu. E um baiano, que o Adalto botou a roupinha dele todo jeitinho. O baiano, como a gente conhece, né? Ele não nasce, ele estreia. Então ele chegou lá, fez a mesma coisa, só que ele tirou a bulldog e jogou no chão. E não quero saber de um tostão daqui, não quero saber de nada. Eu quero me distanciar de vocês. E saiu. Seu Arthur, são 18 horas e 58 minutinhos. O nosso programa está chegando ao fim. Por mim, a gente estenderia essa conversa aqui, mas eu queria que o senhor deixasse um recado final, uma mensagem para esses jovens que estão sintonizados aqui na 100,7. O que a gente pode esperar do Arthur nessas eleições de 2026? Primeiro, muita luta. E segundo, para os jovens especificamente, a minha crença neles que não desaparece. Hoje eu conheci um moço, 26 anos, engenheiro. Nossa, o homem me deu assim um show de maturidade, um show de inteligência. Engenheiro, faz seu trabalho. Ele não é uma pessoa que tenha demonstrado assim vaidade, mas ao mesmo tempo é uma pessoa politizada. Uma pessoa que sabe exatamente discernir quem é quem. Eu queria que todos os jovens fossem parecidos, cada um no seu campo. Se é jogador de futebol, que jogue bem. Se é de basquete, que jogue bem. Se for um lutador, que lute bem. E se for uma pessoa que, porventura, ascenda a um posto político, que seja responsável e não deixe que essa mixórdia, que se chama hoje de política brasileira, que essa mixórdia continue a humilhar o sentimento pessoal de cada um. Eu, como político de 47 anos de luta, eu me sinto humilhado sem estar lá. Claro, se eu estivesse lá também ia ser duro para eles. Essa mixórdia, essa falta de respeito, isso tudo, eu não baixo cabeça para Supremo, não baixo cabeça para quem quer que seja, porque me cresci assim, não arrogante, mas altivo. Arrogante nunca, altivo sempre, em qualquer circunstância. É isso, conversamos com o Arthur Neto, ele que é ex-senador, ex-ministro de Estado, ex-deputado, ex-prefeito da cidade de Manaus. Fui membro do Conselho de Estado também no governo do presidente Fernando Henrique. Diplomata, um currículo extenso. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado.
vamos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A exoneração da direção da maternidade Dona Nazira Dal é mais uma tentativa de empurrar a culpa para debaixo do tapete, como se trocar peças resolvesse um sistema inteiro que está na UTI em coma. Uma jovem de 18 anos parindo na recepção numa cadeira de rodas. Isso não é uma falha pontual, isso é colapso, é abandono, é o retrato cruel de uma saúde pública que perdeu o controle. E vamos falar a verdade, a responsabilidade não começa na direção da maternidade, ela começa lá em cima, no comando, no governo do estado. Foi essa mesma gestão que durante a pandemia assistiu o Amazonas entrar em colapso, gente morrendo sem oxigênio, famílias destruídas, milhares de vidas perdidas por falta de gestão, organização, planejamento e responsabilidade. E agora querem resolver tudo com uma canetada. Não basta exonerar diretor, não basta nota oficial bonita falando em humanização. É preciso responsabilizar quem comanda, quem decide, quem falhou e que continua falhando. Porque quando o Estado falha, não é só erro administrativo, é crime contra a vida. E o Amazonas não pode mais aceitar isso em silêncio. 18 horas. 19 horas e 2 minutinhos. Muito boa noite para você, Kennedy Sampaio. Amanhã é feriadão, mas tem muita notícia, as principais notícias e informações aqui, é claro, no 18 horas. Boa noite para você. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews, rumo aos 100 mil seguidores. Já tem mais de 90 mil seguidores, só falta você. Tamo junto, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.